Bom, o vídeo de hoje é referente a capacitores e os detalhes da medição. Então eu tenho aqui um capacitor de 2,2 microfarad por 250 volts. Aqui, 1 microfarad por 250 volts. 1 microfarad por 250 volts. Por que eu estou falando isso? Porque depois eu vou mostrar que isso aqui não é bem assim. E aqui 2K2, 2 nano 2, que a voltagem aqui, a tensão praticamente não importa. E aqui eu tenho um capacitor de 100 kPf. Então todos esses capacitores aqui estão bons, né? E também tenho aqui capacitor de 470 microfarad por 200 volts. E mais um capacitor de 470 microfarad por 200 volts. Ocorre que geralmente a gente vai fazer medição desses componentes e há um problema, né? Na escolha do instrumento, por exemplo, o cara vai escolher um instrumento e esse instrumento vai marcar certo, mas certo da forma dele. Então esse multímetro aqui é um multímetro que tem medição de capacitores. Eu posso medir o capacitor diretamente nele. E eu vou começar com aquilo que eu acho a coisa mais chata que pode acontecer em matéria de medição de componentes. Então eu tenho aqui um capacitor eletrolítico, eu vou medir no multímetro, e isto aqui é uma arma, isso aqui é um troço perigoso para um multímetro. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar isso aqui, os terminais em curto, que é para descarregar o capacitor. Se eu colocar o capacitor diretamente na ponta de prova, eu posso estourar o multímetro, é óbvio. O capacitor também vai. Então tá ali. Vou marcar aqui, ó. Olha só. O que ele deveria marcar? Ele deveria marcar para mim 470 microfarad. Tentei aqui e tentei aqui. Vi nas duas posições e não foi. Só para mostrar, só para ilustrar. Talvez ele estivesse com defeito, então vamos experimentar nesse aqui. Mais uma vez. Eu usei para lá, para cá, não importa. Peguei ele na gaveta, mesmo assim. Curto nos terminais para que a carga que existe nele não destrua o multímetro. Veja que eu estou com o multímetro aqui na posição de medir capacitor. Então ele deveria mostrar, ou deve mostrar para mim, o valor do capacitor na tela. Também não mostrou. Olha só. Então esse multímetro, a princípio, ele pode, tem duas opções. Ele não marca capacitores com um determinado valor, ou o multímetro está com defeito. Então agora a gente vai ver primeiro se o multímetro está com defeito. Isso aqui, como eu falei, é um capacitor de 2,2 microfarad. Então vamos ver se a gente consegue ver a leitura dele. Vou botar aqui de novo, já que ele caiu aqui, quem sabe no tombo, né? Então vamos conferir aqui. Eu vou recomendar a mesma coisa, tá? Colocar em curto os terminais, porque mesmo que seja um capacitor de valor menor, ainda assim pode ser suficiente para queimar o multímetro. E todo cuidado é pouco. Um multímetro analógico, o ponteiro vai bater em cima, talvez entorta o ponteiro, e o multímetro ainda continue funcionando. O multímetro digital não. Num caso de uma alta tensão, aí ele vai ser destruído. Então vamos ver aqui. Vou colocar a letra virada para cima. Então eu tenho aqui, olha só. Então marcou 2,3 microfarad. Aqui está marcando, aqui ó, nesse cantinho aqui, ó, nanofarad, ali, nanofarad, e aqui microfarad, olha só. Então talvez a capacidade desse multímetro não seja ler
tipo acima de 10 microfarad, talvez, eu não sei. Nunca experimentei. Eu tenho por hábito medir capacitores de uma outra forma, mas aqui é para ser usado da forma tradicional. Então 2,2 microfarad, capacitor bom funcionando. Aqui, capacitor de 1 microfarad. Mesma forma, colocar em curto. Se não tiver meios de colocar em curto com as pontas de prova, que os terminais são curtos, usa uma chave de fenda, alguma coisa, e coloca o capacitor para descarregar os terminais que tem carga. Então está lá marcando ali, ó, 1 microfarad. Então, 1 microfarad marcou certinho. Aqui mais um de 1 microfarad. Veja que da mesma forma eu preciso descarregar os terminais para garantir que meu multímetro não estrague. E vamos lá, 1 microfarad. E aqui tem um capacitor de 100 nanofarad. Então aqui também preciso descarregar os terminais. E vamos ver aqui, 100 nanofarad. Aqui já deu um problema. Tenho duas coisas a ser pensado aqui. Ou o capacitor está alterado ou o multímetro está marcando errado, porque está marcando 27 nanofarad. E aqui está marcando aqui, ó, 10 mais 4 zeros. 10 mais 4 zeros. Então é 100 kPf. E para terminar essa série, tem aqui um capacitor de 2K2. Vamos ver se ele marca certo aqui. 2K9. 3 nanofarad. Então a tolerância dele está bem grande. Agora eu não sei se é o componente que está com problema ou se é o multímetro que não está marcando certo. A conclusão é que isso aqui, essas medições aqui, com esse tipo de multímetro, no meu conceito, não serviram para nada. Por isso que eu prefiro as medições com este tipo de multímetro. É mais velho, mas é mais confiável para a leitura de capacitores. Até porque eu vou mostrar algo bem interessante. Capacitor normalmente, dependendo do valor, se escolhe vezes 1, vezes 1, vezes 10 ou vezes 100. Não é muito, como é que eu vou dizer assim, comum medir capacitores com um fator multiplicativo meio alto. Mas se o capacitor é desse tipo aqui, é interessante medir com vezes 1. Se for com a capacitância mais baixa, então pode ser vezes 10, vezes 100. Mas é interessante que aqui, tendo esse conhecimento, também vai ser fácil entender do que eu estou falando. Então, eu preciso, todas as vezes que eu colocar um capacitor na medição, eu preciso descarregar ele. Então, ou eu uso as pontas de prova, ou eu uso alguma coisa metálica para descarregar os terminais. Então tá ali, vezes 1, veja só, conteúdo mal deu uma mexidinha. Agora eu viro as pontas de prova, mesma coisa. Então, a princípio o capacitor está bom, mas a escala que eu escolhi aqui não é uma escala boa. Então eu vou voltar a fazer com vezes 10, porque isso deve ser feito dessa forma para ter uma conclusão. Olha só. O ponteiro deve ir até uma distância e voltar, de certa forma rápido. Aqui. Eu ainda não concluí exatamente a prova, porque aparentemente ele está bom, mas eu não sei se ele está com fuga ou não, porque ele subiu muito rápido, desceu muito rápido. Então eu passo para a escala vezes 100, e agora sim eu vou poder ver se a deflexão do ponteiro é rápida ou ela fica uma certa distância, que vai dizer para mim que o capacitor está com fuga ou não. Veja só. Olha só. Se eu virar e fizer a medida ao contrário,
a leitura vai ter que ser a mesma. Então, este capacitor de 470 microfarad por 200 volts está bom. A única coisa que eu não soube conferir realmente aqui, não deu para conferir aqui, nesse modelo de medição, se realmente é 470 microfarad, mas o capacitor está bom. Agora, veja só, como é interessante, eu tenho aquele lá, então eu já vou deixar ali, vou descarregar, então eu vou deixar na escala vezes 100, em vez de vezes 10 ou vezes 1, e vamos fazer as mesmas medições. Podia fazer tudo de novo, né? Veja que aqui esse capacitor, já o ponteiro já não foi até o final e voltou. Por quê? Ele está descarregado, agora ele já está carregado. Mas o capacitor também está bom. Ele não vai até o final. O capacitor está bom, certo? Agora eu tenho mais esse capacitor aqui, de 470 microfarad por 200 volts, que é igual àqueles dois lá. Caiu aqui, mas eu vou mostrar novamente, olha só. 470 microfarad por 200 volts. Veja só. Então, vamos fazer a mesma coisa que fizemos antes. Circuitar os terminais. E agora vamos fazer as medições. Olha só. Virei o contrário. Vê que na primeira medida de um lado e de outro, o ponteiro foi até o número 6 ali mais ou menos. Agora é provável que vá mais. Certo? Porque cada vez que eu dou isso aqui, um passo para lá, é um pouco mais de carga. Mas há uma coisa de diferença em relação às outras duas medições. Você consegue me dizer? Coloca aí nos comentários. O que você viu aí de diferente? Eu vou até fazer isso aqui de novo. Ó. Vou fazer isso aqui de novo para você ter certeza do que você vai escrever. Ok? Então, vou fazer isso aqui mais uma vez. Você conseguiu detectar? Ok. Então tá aqui. O componente está ali. Vou deixar ele aqui. Deixar o componente aqui para poder depois a gente olhar. E aqui a gente vai fazer os mesmos testes. Vamos colocar aqui. E vamos fazer os mesmos testes. Veja só. Deu uma mexidinha e volta. Deixa uma mexidinha e volta. Mas isso aqui, mas isso aqui não deu para fazer o teste? Deu. Deu sim. Aqui deu para fazer o teste que ele não está em curto. Se eu quiser fazer que ele vai lá no final, ver que aqui como ele armazena menos carga que aquele outro capacitor eletrolítico, então eu preciso aumentar a sensibilidade aqui. Então olha só o ponteiro agora. Ok? 2,2 microfarad também está bom. Aqui eu não identifico a capacitância, mas identifico se ele está bom ou não. E aqui, veja só, quase que eu ia esquecendo, não pode esquecer isso. O capacitor está bom, ok? Se ele tivesse com problema, o ponteiro ficaria mais para frente. Agora, vê que aqui o capacitor já é menor, já não tem muita... Veja só, então realmente aqui, pelo tanto que está mexendo o ponteiro ali, ele realmente não tem 100 kPf. Ele deve ter em torno de 26 mesmo como marcou. E eu acho que tem mais esse aqui. Também está ok. Então aqui eu já tive uma conclusão bem melhor do que aquela outra conclusão com outro multímetro. Ó, aqui como o valor é bem baixinho, o ponteiro não mexe. Então nesse caso, valores menores que 10 nano eu posso botar em 10K. Então vai dar uma mexidinha. E o que tem de resistência ali, na verdade, é a minha mão que está fazendo
com que a leitura seja e mal e mexe, mas tá aí. Agora nós vamos voltar aqui para 100, multiplicador vezes 100, e vamos medir novamente esse capacitor. Vamos prestar atenção, vou botar o negativo no negativo e o positivo no positivo. Opa, vou botar aqui onde dá para ver, né? Tá. Observa bem aqui onde está o ponteirinho aqui, ó. Vou botar um pouquinho para baixo aqui. Ó. Observa aqui, ó, onde está esse ponteirinho aqui. Não aconteceu nada, claro. Tem que inverter aqui. Cada vez que eu coloco a ponta de prova aqui, eu carrego o capacitor. Se eu colocar aqui de novo, não acontece nada. Eu tenho que pegar e virar ele para que mostre a carga que ele tem. Então dá para ver que o ponteiro está parado em cima do risco zero. Aqui agora a gente vai pegar esse capacitor aqui e fazer o mesmo teste. Agora, aqui eu estou tentando segurar aqui. Vamos fazer aqui, mesmo teste. Dá para perceber o que aconteceu? Vou virar aqui ao contrário. Com outro capacitor, o ponteiro vinha nessa posição aqui, ou seja, totalmente sem fuga. E aqui tem fuga, olha só. Vou mostrar mais uma vez aqui. Olha só onde é que está o ponteiro. Segundo o risquinho. E eu não mostrei até agora, mas eu vou mostrar. Eu não mostrei até agora justamente para deixar a surpresa. Qual é o problema desse capacitor? Ele está estufado. Então ele já está com fuga, já está alterado, e por isso que a medição ali dá diferente. Então, se for usar um capacitor desse aqui, já sabe que vai ter problema. Ele não está totalmente arruinado, não está totalmente descartado, mas ele está com a capacitância alterada e está com fuga. Então, da minha parte, eu sugiro sempre que, para medição de componentes, escolha um instrumento adequado. Vou até fazer aqui o seguinte, ó. Vendo só? Para esse aqui, ó, olha só, ó. Então, se quiser ter dúvida, quiser tirar qualquer dúvida, é o seguinte: olha, faz a medição, ali, ó, deu uma mexidinha, olha o ponteiro, acha que está com fuga ou não? Tira a ponta de prova e olha ver se o ponteiro se mexe. Não se mexeu. Agora, se eu virar, o ponteiro vai lá no final e volta. E como eu tirei, não se movimentou. Então eu usei a escala vezes 100. Usei aqui a vezes 100 para fazer esse teste. Mas é só isso, é o teste de carga e descarga de capacitor. E no vezes aí aqui eu aproveitei e fiz o teste de fuga também. Então, para a medida de capacitores, o recomendável é um multímetro analógico. É o que eu acho. E para a medida de outros componentes, talvez o multímetro digital seja melhor. Por isso que muita gente ainda prefere o multímetro analógico, porque ele, em algumas coisas, ele não é mais versátil, mas ele é mais fácil de ser entendido e mostra melhor o que está acontecendo. Espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês. Espero que realmente some e que faça vocês decidirem, talvez melhor ou talvez pior, sei lá, na hora de escolher um instrumento para fazer as medições. E se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se tiver dúvida, deixa aquele comentário. E se acha que um amigo seu merece saber o que foi mostrado nesse vídeo, compartilha com ele, compartilha nos grupos, nas redes sociais, e vamos seguindo. Um abraço a todos, canal iByte Brasil, e até a próxima.